Saudações alunos, disciplina de Teorias Econômicas. Hoje falaremos sobre economia monetária e financeira, mais especificamente sobre inflação. Começando, a gente traz o conceito de inflação, que é o aumento continuado no nível geral de preço, sendo geralmente medido pelas variações do índice de preço ao consumidor. Chamo a atenção de vocês para a questão que fala do aumento continuado no nível geral de preço. Ou seja, para se caracterizar uma inflação é necessário que haja aumento no nível geral e não em alguns produtos somente. A inflação faz com que haja uma perda do poder aquisitivo, né? Então você não vai perder dinheiro. O que vai acontecer é que o mesmo dinheiro não vai conseguir comprar as mesmas coisas, isso é a perda de poder aquisitivo, e pode ser medida através da seguinte forma, onde eu tenho a inflação no período T é igual ao nível geral de preços no período T menos o nível geral de preços no período T menos 1 dividido por esse mesmo nível geral de preços no período T menos 1. Falando então sobre os tipos de inflação, nós temos a inflação aberta e a inflação reprimida. A inflação aberta é quando ocorre o livre aumento de preço dos produtos e insumos. Já a inflação reprimida, o excesso de demanda não se manifesta através de preço, pois há um controle de preços e congelamento de salários. No caso do Brasil, nós tivemos uma inflação reprimida no final da década de 80 e início da década de 90, devido ao congelamento de preços praticados pelo governo federal. Em seguida, nós temos a inflação de demanda e a inflação de oferta. Inflação de demanda caracteriza pelo excesso de demanda agregada em relação à produção disponível de bens e serviços. Há uma procura muito grande por um produto e a produção não consegue acompanhar essa demanda e, por esse motivo, há uma elevação dos preços. Temos também a inflação de oferta, quando o nível de demanda permanece o mesmo, mas os custos de certos insumos importantes aumentam. Um exemplo de inflação de oferta foi quando o feijão teve uma alta muito grande há algum tempo atrás, devido a uma drástica redução na produção. Relacionamento entre inflação e desemprego. A queda da inflação geralmente causa um aumento temporário no desemprego. Por quê? Normalmente, para se reduzir a inflação, o governo faz uma redução, faz um aumento na taxa de juros para controlar o consumo. Uma vez que há esse controle de consumo, há uma redução da produção, e essa redução da produção ela implica em desemprego. Só que essa relação ela é temporária, né? Aqui enfatiza bem isso, porque depois, quando a economia se recupera, esse desemprego desaparece e a inflação fica controlada, fazendo um cenário ideal em termos econômicos. Causas da inflação. Se você tiver um aumento na quantidade de moeda em circulação, que é equivalente a um aumento na produção, nesse caso a gente não tem pressão sobre o nível geral de preços, nesse caso a gente não tem inflação. Porém, se você tiver um aumento na quantidade de moeda em circulação maior do que o aumento na produção, aí nesse caso a inflação se manifesta. Existe ainda a hiperinflação, que são taxas de inflação extremamente altas. Por que isso acontece? Normalmente isso se dá devido a um crescimento monetário excessivo. E por que há esse crescimento monetário excessivo? Ou seja, por que o governo aumenta o volume de dinheiro em circulação? Bom, o crescimento monetário excessivo pode ser explicado da seguinte forma. O governo ele tem as necessidades de investimento, saúde, educação, infraestrutura e assim por diante. Para poder cobrir essa necessidade de investimento, ele precisa de dinheiro. E para obter o dinheiro, ele tem três possíveis caminhos que ele vai adotar. O primeiro deles seria o aumento dos impostos. Porém, aumentar os impostos é impopular. Então, a maioria dos governos não adota isso, apesar de não gerar inflação. Uma segunda opção seria o aumento da dívida. Nesse caso, também nós não geraríamos inflação, mas é impopular porque aumenta a dívida do governo. Isso pode provocar problemas futuros. A terceira opção seria a emissão de moeda, ou seja, imprimir mais dinheiro mesmo em circulação, colocar mais dinheiro em circulação. Nesse caso, são medidas que não causam tanto a indignação popular, porém geram uma inflação muito grande.
e aí nesses casos há um crescimento monetário excessivo. Falemos agora sobre as consequências da inflação. A inflação faz com que haja uma diminuição do poder aquisitivo da população. As pessoas não vão conseguir comprar o que elas conseguiriam no passado porque elas têm essa perda de poder aquisitivo. Há também uma redistribuição negativa da renda, com os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os produtos nacionais ficam mais caros, piorando o saldo da balança comercial. Péssimas expectativas por parte dos investidores, porque nenhum investidor gosta de colocar o seu dinheiro em cenários inflacionários. E, por sua vez, há a necessidade de mudanças políticas drásticas para controlar essa inflação. Bom, inflação e taxa de juros. A diferença que eu tenho numa aplicação quando eu tenho um cenário inflacionário é a diferença entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros real. A taxa de juros nominal é aquela que você tem da aplicação. Suponhamos que você tem uma aplicação que dê 12% ao ano, seria a taxa de juros nominal. Porém, se você considerar uma inflação de 6% ao ano, na realidade, ou seja, a taxa de juros real seria apenas 6%. Então, a diferença entre as duas, entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros real, é exatamente a inflação. Falemos agora sobre os índices de inflação que nós utilizamos no Brasil. O primeiro deles seria o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele é o resultado do índice de preço das famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos. Por isso que ele é amplo, porque ele pega aí uma grande parcela da população. Ele é medido nas regiões metropolitanas, nas 11 áreas metropolitanas, que basicamente são as capitais dos estados e mais algumas cidades maiores. Coletado entre o 1º e o 30º dia do mês e é usado pelo governo para definir a meta da inflação. Aqui nós temos um gráfico, cuja fonte é o IBGE, que fala do IPCA de 2006 a 2016. Então nós tivemos aí 3,14, depois teve um aumento, uma manutenção nessa faixa aí de 5,9, aumentando um pouquinho. Depois em 2015 nós tivemos uma alta grande de 10,67. Em 2016 está ficando aqui dentro da meta, E uma projeção para 2017 que fecha aqui na casa dos 4,5%. Outro índice é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Também calculado pelo IBGE, ele pega uma faixa salarial mais restrita, de 1 a 6 salários mínimos, também medido nas 11 regiões metropolitanas. Também coletado entre o 1º e o 30º dia do mês, ele é utilizado principalmente para negociação de ajustes salariais. Aqui nós temos um gráfico que mostra o INPC nos últimos 12 meses. Se manteve aqui entre abril de 2016 e setembro de 2016 e de lá para cá ele tem uma queda chegando aí em março de 2017 na casa dos 4,57%. Temos também o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços e Disponibilidade Interna, esse calculado pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. E ele é composto pelo IPA, que é o Índice de Preço por Atacado, 60%, pelo IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, 30%, e o INCC, que é o Índice Nacional de Custos à Construção, 10%. Ele é o indexador das dívidas dos estados com a União, e esse índice é utilizado mais para reajuste de contratos, tanto em contratos entre empresas e o governo, entre os governos e entre empresas. Temos também o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que tem como objetivo analisar as variações no custo de vida. A lógica que envolve o IPC é que se ele aumenta num mês, as pessoas necessitam de mais dinheiro para comprar a mesma cesta de bens. Existem algumas limitações em relação ao IPC, que seria, por exemplo, a dificuldade de se chegar a uma cesta padrão ou mesmo a dificuldade em se medir esse índice a nível nacional. A referência da nossa aula, Fontes et al., Economia, um enfoque básico, pela editora Atlas de São Paulo, publicada em 2010, além do site do IBGE, ibge.gov.br. Espero que vocês tenham gostado da aula, um grande abraço e até a próxima.
Música